Bom dia, gente. Bom dia. Estamos aqui de volta com os nossos devocionais, dos stories, que é o único jeito que eu consigo. Eu queria poder fazer uma live, né? Mas eu não posso marcar um horário porque mãe de bebê é muito imprevisível. Então vai por aqui mesmo, mas o que eu não posso deixar é de compartilhar aquilo que tem me transformado, aquilo que eu tenho conhecido do coração de Deus, porque a única coisa que pode transformar o ser humano, eu acredito que as pessoas podem ser transformadas, né, com mensagens de coaches e motivacionais, mas o que transforma de verdade o coração, o espírito humano, é o conhecimento de Deus. E Davi, ele era um estudante de Deus. E desde muito nova eu falei com Deus, eu quero estudar. Eu falei, eu quero estudar Deus, eu quero estudar o coração de Deus. E eu fiz tudo o que eu podia, eu larguei carreiras, sonhos, porque eu quis conhecer o coração de Deus. E quando você conhece o coração de Deus, você é como Isaías. Você conhece a santidade, você vê a beleza de Deus e você começa a olhar para a sua podridão. Mas a partir do momento que aquilo te transforma, você quer proclamar isso. E quando Paulo ele conheceu a excelência de Cristo, ele falou: eu considero tudo como esterco. E Paulo era um erudito, Paulo era um estudioso da lei, ele era muito culto, e ele considerou todo o conhecimento dele como esterco para conhecer a Cristo, para que ele entendesse o coração de Deus, que era o que. E uma das formas como Deus se revela na Bíblia é como um jardineiro. Vai lá em João 20 e vê como que Jesus se revelou depois que ele ressuscitou para Maria Madalena. Ele se colocou na forma de um jardineiro. E o que significa isso? Que a verdade, o plano original para o jardineiro era lá em Adão, né? Deus criou o Éden, colocou Adão no jardim e o plano era que Adão cultivasse aquele jardim. Daí que vem a palavra cultura, né? Vem de cultivar. E qual que é essa cultura? É a cultura do relacionamento entre ele e o Pai, o Criador. É a cultura da adoração, é a cultura da oração, é a cultura da comunhão. Mas Adão falhou. Aí Deus trouxe na terra o segundo Adão, que é Cristo, para nos religar de novo nessa comunhão, no Éden, nessa terra de prazer, que é a minha comunhão com o Pai de novo, né? E ele é representado como esse jardineiro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque lá no Éden, né, quando Adão pecou, a Eva comeu ali, eles comeram um fruto. O que a Bíblia fala? Que ele pegou a folha e cobriu a sua nudez. E o que isso, Fernanda, tem a ver com a minha vida? Gente, tem tudo a ver. Eu não sei se vocês lembram quando Jesus ele foi procurar fruto lá na figueira e só tinha folha. Deixa eu te falar. O jardineiro, o que o jardineiro está procurando? Fruto. Jesus ele está buscando fruto para se alimentar de nós. E o que representa? Os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, quais são? Amor, bondade, benignidade, paciência. Tem lá, são 9 frutos do Espírito. E Jesus, o jardineiro, ele se alimenta desses frutos em nós. Só que acontece? Muitas vezes a gente está mostrando folhas, escondendo a nossa nudez, ou seja, a nossa falta de fruto, a nossa problemas de caráter, né, com a folha. E foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira, porque ele buscava frutos, mas ela mostrou folhas. Folhas, ela representa o quê? A Bíblia fala que lá em Apocalipse que as folhas servem para curar. Eu acredito que folhas é o que você faz no exterior, né? O que você faz que as pessoas veem, o seu ministério. E as folhas são maravilhosas. Pensa nos chás, os chás são curativos. E eu lembro do meu desejo que eu tinha de ser usada por Deus, de pregar o evangelho, de usar minhas folhas para curar outras pessoas.
E o jardineiro me fez entender a ordem dele. Ele ama as folhas, ele precisa e ele vai usar as folhas. Mas primeiro, o fundamento do jardineiro é o fruto primeiro. E ele me fez entender, Fernanda, eu vou usar suas folhas, mas primeiro, você quer pregar o evangelho? Você quer discipular as nações? Toma aqui 2 filhos para você cuidar. Você quer expandir o reino de Deus? Toma aqui uma casa para você cuidar. Porque, gente, é no pouco, é no seu ambiente, dentro da sua casa, que você manifesta os frutos. Mas Deus vai sim usar as folhas, mas antes Ele vai cuidar dos frutos. Deixa eu só levantar aqui para finalizar. Sabe o que eu acredito? Qual que é a pior maldição? É quando a gente não tem coerência entre as nossas folhas e os nossos frutos. Eu acredito que essa é a mensagem que Jesus deu ali quando ele amaldiçoou aquela figueira. Porque ele é um jardineiro muito perfeito, muito santo. E ele quer ver coerência na nossa vida entre aquilo que a gente vive no exterior e os frutos que tem dentro da gente. Então, se talvez ele está podando algo em você, que ele vai sempre estar podando, porque a Bíblia fala em João 15 que ele é o lavrador, nós somos os ramos, né? E todo aquele ramo que não dá fruto, ele poda. Então, se ele está podando, deixa ele podar, porque ele quer trazer coerência e fazer um jardim maravilhoso